barra Rede Tua Rádio. Começa a partir de agora o quadro esperado. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. Márcia, você me escuta? Bom dia, tudo bem? Bom dia, eu te escuto e eu vejo a minha imagem congelada, Beverly. Ai, que triste, Márcia, que dó. Não sei como resolver isso, Márcia, mas ok, vai ficar a imagem congelada. O tema de hoje, Márcia, tem a ver com a questão do. Agora descongelou, Márcia. Acho que você virou, né, a câmera. Não. Agora pronto, Deu. descongelou. Que Muito bom. bom, Até porque tava frio muito mesmo, bom. né? Tava bom descongelar mesmo. Vamos lá, né? Muito Márcia, bom, bom dia. bom dia. Nós, na semana passada, já tínhamos falado, né? Um ouvinte, eu não anotei o nome dele, mas ele vai saber, porque a gente já tinha combinado aqui, sobre um comportamento repetido que ele se deu conta, né? De que ele reproduzia por uma espécie, assim, de descontrole com compras, uma espécie de compulsão, que era algo que ele tem hoje e que ele lida, mas que ele lembra que a mãe dele tinha, né? E aí vem aquela ideia das crenças limitantes, as crenças de que se você tem que comprar para se sentir feliz, por exemplo, que você tem que se dar um presentinho porque a vida é ruim. São crenças que são crenças limitantes. E olha, Márcia, é bem mais comum do que a gente imagina, né? Não, muito comum e muito importante trazer esse assunto, porque o que é uma crença limitante? O nome já diz, é uma verdade que nós temos a nosso respeito e que nos limita, que nos deixa, muitas vezes, num campo muito mais de nos sabotar do que de a gente ficar bem, né? São esses pensamentos automáticos que nós temos. Eu vou comprar para ficar bem. Não tem jeito, é assim mesmo. A minha mãe fazia, eu faço. Agora é tarde para eu mudar. Eu sempre fui assim. É o complexo Gabriela, né? Aquela música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Então, eu acho que a gente tem que cortar justamente essa ideia de que não é possível mudar. Então, são esses pensamentos automáticos que invadem a nossa mente e que determinam o nosso comportamento. A gente chama isso também de verdades inconscientes. Muito provavelmente já foram construídas e geradas lá na infância, né? Então, são significantes que a gente tem, são ideias que a gente tem que nos estruturam e eles determinam toda a forma como a gente vai se relacionar com determinada situação, como essa, por exemplo, aí que vem da questão do consumo, né? Então, é fundamental a gente olhar, bom, isso existe? Existe. Né? E o que eu faço com isso? Que é também a nossa grande questão, né? Tá, eu entendi que eu compro por compulsão, eu entendi que eu como por compulsão, eu entendi que eu me boto para baixo, porque mesmo eu tentando trabalhar diferente, eu estou sempre com um pensamento lá no fundo de que não vai dar certo. Então, esses pensamentos automáticos, insistentes, consistentes, são essas crenças limitantes, são esses significantes inconscientes que nós temos, que a gente carrega a vida inteira, e que se a gente não olha para isso e não tenta trabalhar e mudar, eles vão seguir determinando a nossa vida enquanto a gente viver, né, Beverly? Márcia, deixa eu aproveitar então, já que você disse, eu tenho que tomar consciência, mas tem estratégias, formas, dicas para que a gente possa se apropriar dessa consciência antes, porque como o rapaz da semana passada ele falou, ele faz isso repetidamente, e aí ele se deu conta, quer dizer, muito possivelmente sofreu muito, deve ter tido muita compulsão por compra, talvez buscou ajuda de um terapeuta, alguém deu um toque, olha, né? Até que ele se foi buscar lá na origem, por que que ele se sentia assim, se comportava assim, e acabou lembrando num insight que a mãe fazia isso. Mas esse processo todo, Márcia, ele é muito lento e longo. Quando a gente só permite que ele deixe a vida nos levar, demora muito. E nesse demorar muito prejuízo
acontece, né? Então, como se Uhum. reorganizar, como se autorregular para que a gente possa ir todos os dias, quem sabe, Márcia, ao longo da nossa jornada e fazer essa diferenciação do que a gente comprou, que não era nosso, como ideia, como crença, e aquilo que são construções que realmente nos pertencem, que têm sinergia com o nosso propósito de vida, com a nossa missão, com o que a gente quer para a nossa vida e assim sucessivamente. Uhum. O que tu acabou de falar agora, Beverly, é muito interessante porque é um posicionamento consciente, né? Isso que tu está propondo. Eu conscientemente quero, espero, desejo que minha vida seja, vamos pegar o exemplo da história da compra, que minha vida seja equilibrada diante das compras. Ok, esse é um pensamento consciente, é uma decisão consciente. Mas daqui a pouco eu estou lá na loja e quando eu vejo, eu já comprei, eu estou aqui no celular, quando eu vejo, já enchi o carrinho de compra e já comprei. Então, embora eu tenha uma vontade consciente, eu tenho que treinar essa vontade insistente e consistentemente, né? Então, escolha uma batalha para lutar porque é uma verdade, essas crenças são verdades que a gente construiu para nós, e para eu desbancar, para eu desmontar isso, eu preciso de treino consciente. Então vamos lá, o que que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que identificar qual é essa crença. Aí eu compro porque eu tenho compulsão. Ok, é uma crença. Eu identifiquei, então é o primeiro passo. Né, o que o rapaz fez a semana passada foi isso, ele identificou uma crença. É o primeiro passo. Se eu não identifico, eu não sei nem contra o que eu estou lutando. Né? Então, a partir desse momento, e como que eu sei que isso é uma crença limitante? Porque é um pensamento e uma ação que se repete. Não aconteceu uma vez, não foi uma vez que eu tive um impulso e fui lá e comprei. Eu faço isso toda hora. Então, eu tomo consciência de algo que se repete com muita frequência na minha vida. Passo um. Segundo passo, eu vou me fazer essa pergunta, né? Tá, mas por que será que eu estou fazendo isso? Eu estou comprando que muitas vezes eu me arrependo, eu nem quero, eu não tenho dinheiro, eu não estou achando legal. Então, eu vou tentar identificar o porquê que eu estou fazendo isso. É o segundo passo. Como é que eu olho para isso? Eu sou mesmo, essa compulsão é minha mesmo ou eu carrego isso de herança lá da minha mãe na infância? Como o exemplo aqui que a gente está falando. Ah, não, isso era a minha mãe que fazia, mas hoje eu já faço. Bom, mas então isso não é uma verdade minha, é uma verdade que eu herdei. Eu posso não querer mais isso. Segundo passo, não quero mais, conscientemente. Terceiro passo, o que que eu faço? Eu vou substituir esse pensamento, tá? Porque não é eu tentar anular esse pensamento. Ele vai continuar vindo, ele vai continuar invadindo a minha mente, né? Então, eu tento, toda vez, por exemplo, que eu for invadida para uma compra, por exemplo, eu vou pensar, tá? O que mais que pode me deixar bem? Porque há um prazer em todas essas crenças. A pessoa tem que olhar qual é o prazer que ela está tendo ali. Ah, eu não tenho prazer nenhum em comprar compulsivamente ou comer compulsivamente. Tem. E a gente precisa aceitar que tem. Porque se eu nego, eu vou continuar fazendo. Tem. Então, eu substituo uma sensação boa por outra, eu substituo um pensamento por outro conscientemente. Vai funcionar no automático? Não, não vai funcionar automaticamente, mas eu vou lutar. Imagina, Beverly, que é como se fosse um treino de força muscular. No primeiro treino eu ganhei um pouquinho de força, vai me doer um pouquinho, eu vou sentir um certo desconforto, porque eu não estou acostumada a trabalhar aquela musculatura. Mas no dia seguinte eu vou e trabalho de novo. E aí me dói menos e eu ganho mais força. E assim eu vou ganhando essa resistência, essa força. E eu tenho que trabalhar, como quarto ponto, com alguma ação concreta, porque só o pensamento, ele não tem força suficiente. Então, eu preciso ter algo concreto. Bom, então, toda vez que eu tiver uma vontade,
de comprar alguma coisa. Eu já entendi que é uma crença limitante que vem lá da história com a minha mãe e que isso, bem no fundo, não me faz bem, embora me dê um prazer. Ok, então eu preciso ter um ato concreto junto disso, para que eu possa mandar uma mensagem diferente, um pensamento diferente para o meu cérebro. Sei lá, eu vou levantar e eu vou tomar um copo d'água. Eu vou levantar e eu vou molhar uma planta. Eu vou fazer algo objetivo. Eu vou, por exemplo, sei lá, seja o que for, a pessoa tem que escolher alguma ação concreta. Eu vou respirar 5 vezes lentamente. Tem que vincular, tem que linkar com algum ato que represente aquilo que a pessoa está querendo combater. E é uma coisa de cada vez. Ah, não, eu não estudo, eu não leio, eu não como direito, eu não faço exercício, eu quero parar de fumar. Não, não, esquece. É uma coisa de cada vez, porque eu tenho que criar força no hábito, eu tenho que poder buscar um prazer acessório, substituto, né? Então, eu acho que é aí que a gente começa a assumir o desejo de fato que a gente tem, né? Perfeito. Senão a coisa se perde. E uma última ponderação, Márcia, que aliás as tuas dicas são ótimas, né? Estão muito ótimas neste quesito aqui das crenças limitantes. Mas, quando a gente fala em crenças limitantes, por vezes a gente faz um diagnóstico superficial, né? Vou dar o mesmo exemplo que a gente começou, né? Eu compro compulsivamente, e isso é um comportamento aprendido que tem a ver com uma crença limitante que talvez naquele primeiro momento eu pense. Minha mãe, né, que foi o exemplo dado aqui pelo ouvinte, ela se comportava assim porque talvez a vida não era tão boa, então ela compensava fazendo compras, né? Agora, veja como quando eu digo assim, a vida não era tão boa, é amplo, né? É muito amplo. E aí, talvez o que ecoe na pessoa, no seu descendente, e que comprou essa ideia da crença limitante, esse comportamento, não seja a mesma coisa. A leitura não seja a mesma, né? Eu me dou um presente porque especificamente eu não gosto do meu trabalho. Então não é que a vida toda tá ruim, mas eu não gosto do meu trabalho, mas eu tenho força suficiente, por exemplo, para mudar. Então eu trabalho, me esforço, mas para compensar esse esforço eu compro e me dou esse presente. Eu tô aqui dando um exemplo viajando na maionese, tá, Márcia? Ficou mais Uhum. fácil quando eu entendo o que pegou em mim. Porque poderá que não seja a mesma coisa que pegou na mãe do ouvinte, né? Que fazia ela. Nunca é a Nunca é? mesma coisa. Nunca é? Não, porque é Ah. sempre para si, é É sempre sim, o sim. seu, Ah, sim, nesse entendeu? sentido, sim. Então, assim, por isso que tem a ver com a questão do significante e com a verdade da pessoa. Eu Entendi. posso ter visto esse comportamento, né? E posso ter ouvido que, de repente, se eu compro alguma coisa, eu me sinto mais feliz. Eu posso ter entendido isso, mas para mim já representa outra coisa. Para Uhum. mim é ver a minha mãe feliz, para mim é eu me sentir feliz, para mim é eu sentir que estou mais poderoso, independente, livre. Não pode, não é a mesma coisa nesse sentido, porque para cada um a verdade é individual, é a sua, né? Entendi. Eu posso ter sido influenciado, mas eu construo o meu próprio significante, eu construo a minha própria verdade, Deixa eu ver se eu né? entendi Porque direito, então, Márcia. O que tu está dizendo, se eu bem entendi, é que menos importante do que encontrar exatamente o seu porquê é identificar que aquilo é uma crença limitante naquela categoria, na categoria dos aprendizados de outra pessoa, que de alguma maneira ecoa em mim, e fazer a mudança. Ou seja, mudar o gatilho. Se o gatilho é sentar no computador e começar a comprar, botar no carrinho, mudar o gatilho. Vou mudar o gatilho que vai ser me deu vontade, vou levantar e vou tomar um copo d'água. É isso? sabe aquela história que a gente ouve de vez em quando, eu preciso trocar o pneu do carro enquanto o carro está andando? É mais ou menos isso. Por quê?
Porque muitas vezes até a pessoa encontrar a sua própria verdade é um trabalho, às vezes, de análise, de processo psicoterapêutico de anos. Muitas vezes, até a pessoa conseguir dizer, é exatamente isso aqui. Entendi. Às vezes, nós não temos esse tempo para fazer isso. Então, se eu identifico que algo está me fazendo mal, eu tomo consciência disso e eu decido mudar, eu posso ir buscando essa verdade profunda, mas, ao mesmo tempo, ou até paralelo a isso, eu posso já mudar, porque isso aqui está me fazendo mal. Né? Então, às vezes, muitas vezes é um escudo. Mas não é, será que é por isso? Será que é por aquilo? Então a pessoa fica chafurdando em torno da causa para continuar repetindo aquilo. É uma compulsão à repetição que a gente tem. E isso é um gozo, isso é uma forma que nos estrutura. E muitas vezes isso é o que nos atrapalha. Então, ok, eu quero descobrir, tudo bem, mas tu já entendeu que tu tem um problema que te atrapalha, que é sério, que te faz sofrer e que tu pode mudar? Entendeu isso? Ok, então tente resolver. Eu não, muito pelo contrário, a minha formação é psicanálise lacaniana pura, horas, centenas de horas de divã, ok, eu sou a favor disso, mas eu acho que também, muitas vezes, a gente fica rodando em torno de um problema, segue se massacrando e não vai para a prática. Então, eu já entendi que pode ter sido influenciado lá atrás, mas o que eu vou fazer com isso? Vou continuar entendendo e continuar repetindo essa coisa que me faz mal? Por quê? Para que isso? Né? Então, a gente pode ser mais pragmático em algumas situações. É óbvio que quanto mais traumático for essa crença e que tiver mais impacto negativo na vida da pessoa, mais difícil é. Mas, por isso que eu disse, escolha uma batalha. Escolha a mais simples, a mais fácil e vai ganhando corpo, vai ganhando musculatura nessa mudança, para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais feliz e não ficar. Muitas vezes a gente se esconde atrás disso para seguir se massacrando. Gente, vida leve é decisão, é escolha, é treino e é buscar estratégia para sair desse contexto todo. Maravilhoso. Márcia, não podia ser melhor, né? Acho que atendeu bem a demanda aqui. E na quinta que vem a gente se encontra de novo, tá certo? Até, obrigada, ouvintes, e vão mandando perguntas aí para a gente poder, né, responder o que também interessa para vocês. Perfeito. Márcia, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Beijos, até. Gente, este é o quadro Não Pira. Não Pira, versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida, com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti.